Fala pessoal, eu sou o Felipe Genoves, host do Elite Podcast, sejam todos bem-vindos. No bate-papo de hoje eu vou conversar com o Cauê. Conferindo esse episódio até o final, você vai ver a gente falando sobre filantropia, caridade, a gente vai falar sobre a Ordem de Molay, sobre a maçonaria, a gente fala sobre política, a gente fala sobre a necessidade de atenção que as pessoas têm, a gente fala sobre os tipos de caridade, como você pode doar seu tempo, você pode doar alimentos ou você pode doar dinheiro. A gente também fala sobre a distribuição de comidas nas ruas. Como que você pode ajudar também. Você pode ajudar cozinhando, você pode ajudar doando alimento, doando dinheiro ou até mesmo indo no local contribuindo com a distribuição dos alimentos. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Fala pessoal, tô aqui com o Cauê. Cauê, se apresenta pra galera. Pô, não tenho muito o que apresentar, mas meu nome é Cauê. Vim aqui falar com o Felipe um pouquinho. É um assunto bem interessante, filantropia. A gente vai bater um papo. Participo de um grupo aí voltado pra filantropia. E aí a gente vai ter esse papo bem bacana, bem importante, que eu tenho como experiência de vida aí, que é muito bom. Se cada um de nós fazer um pouquinho, trazer o amor próprio só um pouquinho para as outras pessoas, vai ser muito bom. Com certeza, cara. Eu acho que uma experiência que eu tive não tanto tempo atrás é que, cara, tá todo mundo na correria e eu acho que é justo. Eu acho que é justo as pessoas, entre aspas, bem entre aspas mesmo, serem egoístas, sabe? Tipo assim, às vezes eu tô na correria, cara, eu não tenho tempo de pô, se eu parar pra olhar pro lado, eu tô perdendo meu tempo, tá ligado? Então, quando eu entendi que tá todo mundo na correria, é um choque. Porque às vezes você fala, às vezes eu quero ser escutado, sabe? Um negócio assim. Mas... E aí, depois que você entra nessa corrida de rato, que é essa vida de adulto, às vezes você fica meio sem tempo pra poder ajudar os outros. Mas existe uma parada que é a filantropia aí por trás, né? E eu queria entender como que começa a filantropia na sua vida, claro. Como que você trabalha isso e como você acha que a gente deveria trabalhar na sociedade, dentro dessa correria. Pô, cara, você falou um tópico muito importante, que é a gente quer ser ouvido. E eu vivi isso na rua quando eu fui fazer uma das filantropias, que, pô, muitas vezes o pessoal... às vezes tá sem comer, tá sem o que vestir, tá sem uma coberta pra passar a noite numa noite fria. E às vezes ele só quer bater um papo, cara. Às vezes só quer trocar uma ideia, só quer falar sobre o time dele, porque ele também tem um time. E eu já vivi isso, cara. É sinistro. Tipo, o cara vir trocar uma ideia com você e falar, pô, e o Flamengo, e o São Paulo? Você fala, caramba, o cara só quer ser tratado como uma pessoa normal, cara. Ele só quer isso. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes você tá ali no farol, o cara vem falar com você, já fecha o vidro. Existe esse preconceito em muitos lugares. E eu entendo, porque às vezes existe sim o pessoal na rua que não quer só o bem, né? Às vezes praticam mal, sim. Às vezes praticam mal às vezes até pra ter o que comer, mas não é certo. De qualquer forma, não é certo. Se ele se dignar a pedir, vai ser melhor, vai ser mais honesto. Por mais que seja mais difícil, vai ser mais honesto, né? E, cara, filantropia entrou na minha vida eu bem pequeno. Meu pai fazia alguns trabalhos sociais por conta do grupo que a gente participa, que é a Ordem de Molay. E ele fazia alguns eventos em associações da igreja, né? Essas paradas de igreja eu não sou muito ligado, mas... E aí ele se vestia de Papai Noel no final do ano, na Páscoa... Seu pai? Isso, meu pai. Uhum. Levava um chocolate pra cada criança. E até eu entender que, pô, meu pai se vestia de Papai Noel pra agradar as outras crianças, foi muito difícil pra mim, cara, porque eu tinha muitos ciúmes. Sério? Só que, pô, depois eu fui entendendo que chegava no Natal, eu ganhava 10, 20 presentes da minha família. Aquela criança ia ganhar um presente só, cara. Presente porque meu pai foi lá e fez. Porque muitas vezes elas não vão ganhar. Muitos lugares não vão ganhar. Então, isso me tocou muito quando eu entendi. E aí, com meus 15 anos, eu fui convidado, né? Fui convidado meio que com o pé dentro da Ordem de Molay. E aí eu aprendi filantropia, comecei a participar.
Conheci uma caravana chamada Caravana Algodão Doce. O pessoal faz serviço comunitário, morador de rua, né? Entrega marmita à noite, coberta, roupa. E, pô, cara, é sensacional você sair pra rua e ver o pessoal, falar com o pessoal, é diferente. É uma parada que todo mundo teria que viver um pouquinho pra entender, porque é muito fácil eu falar aqui, né, e você, pô, legal, uma situação legal, mas quando você vive, cara, que às vezes você vê uma criança pequenininha ali, você vê o cara que eu te falei, só quer trocar uma ideia, só quer falar do time dele, só quer falar como foi seu dia, né, você tá bem, às vezes o cara só quer isso, cara, só quer saber se o simples, o básico, só quer ser tratado como uma pessoa normal. E na rua, cara, é diferente. Na rua o pessoal não tem esse tratamento. Na rua... Você fala na vida, assim, no dia a dia, você tá na correria e tal. E às vezes, cara, eu vou falar pra você, ó. Em algumas experiências que eu tive na rua, fazendo esses trabalhos sociais, eu conheci médico, advogado, eu conheci... Morador de rua. Engenheiro, morador de rua. Cara que... Pô, um exemplo, esse médico que eu falei, ele examinava todo mundo na rua, cara. Não é que ele perdeu a consciência, não, ele examinava todo mundo na rua. Ele era consciente. Era consciente. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele e ele foi morar na rua. Ele teve um trauma que a mulher e o filho dele morreram num acidente de carro. Caralho. E aí, tipo assim, histórias, não sei se isso é verídico, posso estar falando até uma mentira aqui, mas... histórias que o cara tem milhões na conta, entendeu? E como pode o cara com milhões na conta morando na rua? Então, cara, é complicado, né? Às vezes o cara só quer ser tratado como uma pessoa normal. Só quer ter um papo com uma pessoa normal, sem ser tratado de forma diferente. Porque se você sempre olha com um olhar de dó ou com um olhar de julgamento, muitas pessoas olham assim, você chega lá no farol e fecha o vidro. E às vezes o pessoal só quer uma atenção. Sendo sincero, o pessoal só quer uma atenção. Só um papo. E muita gente tá lá por escolha, muita gente tá lá porque por condições financeiras, outras pessoas porque não tiveram oportunidades, entendeu? Tem gente que eu já falei que o pessoal tá lá porque quer, cara. Sabe onde a família mora, sabe onde a família tá, mas o pessoal se acostumou a viver na rua, viver daquele jeito. E pra ele, ele tem a liberdade dele lá dentro. Lá fora, na rua, no caso. Ele tem a liberdade dele. Então ele prefere estar ali do que na própria casa. Sinistro isso, né? Caramba, cara. É o que você falou, né, cara? Cada um tem a sua história. Todo mundo tem sua história, né? Cada um tem... Pô, eu não sei da sua vida. Coisas de 20 anos que aconteceram. Assim como se a gente for no metrô, tem milhões de pessoas e a gente não sabe nada que tem na vida da pessoa, né? Então cada um tem uma história, cada um tem um passado, né? E a gente não sabe o que levou a pessoa a ter a propriedade para tomar essa decisão. Antes da gente continuar, explica qual que é o conceito de filantropia, porque eu acho que filantropia, eu escutei a primeira vez, cara, depois dos 20 anos, a palavra filantropia, o que era, e eu demorei para entender, e eu só escutei o que era filantropia porque eu comecei a ler alguma coisa do Bill Gates. E o Bill Gates, ele é o maior exemplo filantrópico do mundo. Tanto que o cara... Isso eu tava escutando acho que ontem, cara. Olha essa sacada. Ele é bilionário, existem vários outros bilionários, ele não precisa de grana. E ele não precisa se expor também, né? O que acontece? Outras pessoas com muitas grana emprestam dinheiro pra ele, as pessoas confiam mais no Bill Gates do que no governo, porque senão a pessoa ia fazer um cheque pro governo, não ia fazer um cheque pro Bill Gates. Fato, né? Eu confiaria mais meu dinheiro nele do que no governo, sem dúvida. Então, a galera confia muito mais nele, e se eu não me engano, eu não tenho 100% certeza disso que eu vou falar, ele acabou com uma doença, não sei se foi febre amarela, se foi malária, mas ele acabou com uma doença X na África. Eu acho que eu li algo sobre esse tipo aí. E realmente o Bill Gates, ele tem um projeto sensacional, cara. Ele, se eu não tô enganado, eu li um tempo atrás, faz uns anos, eu acredito, que ele seria o homem mais rico do mundo. Hoje ele não é o homem mais rico, né? Algumas pessoas ultrapassaram ele. Mas ele doa quase metade do que ele tem, cara. Então, se ele doa metade do que ele tem...
ele seria o homem mais rico do mundo com facilidade. Ah, sim. Se mesmo ele doando, ele ainda tem muito, se ele não doasse, ele teria muito mais. Exatamente. Entendi. Faz sentido isso que você falou. Então, eu ouvi dizer que se ele não doasse, ele seria o mais rico do mundo. Mas ele tem um projeto sensacional, cara. Realmente, eu vi que ele criou uma vacina, inclusive alguns estudos da vacina do coronavírus, o instituto dele foi atrás, pesquisou e ajudou o governo dos Estados Unidos com isso, a criar uma vacina. Não sei se aconteceu, até porque a gente tá mais preocupado com o nosso aqui, né, do que... Mas eu sei que ele é bem influente nesse ramo, cara. Nessa parte de filantropia, ele tá muito bem mesmo. E você perguntou sobre conceito. Cara, eu sou bem assim, não sou muito técnico. Mas, filantropia é basicamente você dar uma força, você ajudar quem necessita, transmitir esse amor ao próximo, né? Isso é o que eu entendo de filantropia e o que eu vivo de filantropia. Não é só você chegar lá, dar um trocado pra uma pessoa, dar um dinheiro. Filantropia é você transmitir um amor, cara. Transmitir uma amizade. Isso é uma forma de filantropia. É uma parada que todo mundo precisa. Você pode falar, eu sou uma pessoa bem, bem fechada. Mas a gente quer um carinho, a gente quer trocar uma ideia com alguém. E é isso, cara. É isso que o pessoal... eu entendo de filantropia. E é isso que o pessoal busca. Principalmente na rua, que é o lugar que mais precisa hoje, né? A filantropia, você acha que ela tá ligada só com pessoas de rua? Ou então seria uma caridade, né? Uma doação de tempo, uma doação de confiança. Porque, que nem você falou, né? Se o cara vem no meu carro e eu fecho o vidro, eu já não dei nem a possibilidade de confiar nesse cara, né? Então, se você encontrou alguém na rua e você foi falar do Flamengo com esse cara e você não ficou com a mão no bolso com medo dele te roubar, então você deu uma confiança pra ele. Então, talvez o cara queira uma questão de confiança. Então, a filantropia, ela vai além de você simplesmente ir na rua e entregar uma comida ou uma coberta ou alguma coisa, né? Com certeza, ela vai muito além da rua. A rua hoje é o lugar mais carente, que eu vejo assim. Existe sim, como você falou, da África, né? Existe outros países que necessitam muito da questão material, né? Da questão de uma comida, uma roupa, um cobertor para poder dormir à noite. Existe sim. Mas a filantropia não é só isso. A filantropia é o que eu te falei. É uma conversa, é você transmitir esse amor. E às vezes a pessoa não tá na rua pra estar necessitando. Às vezes ela tá dentro da casa dela, confortável, quentinha, alimentada, e ela ainda assim precisa. Uma pessoa sozinha, cara, é a que mais precisa. Porque muitas pessoas entram em depressão porque é sozinha. Porque às vezes não tem ninguém pra conversar. Não conversar, porque às vezes a pessoa trabalha. Ela vai estar lá no trabalho, convive com pessoas, conversa, mas ela não fala da vida dela. Ela não fala dos sentimentos dela. Ela não fala o que ela sentiu, o que ela deixou de sentir. Ela não fala como foi o relacionamento com os pais, como foi o relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. Isso é uma forma de filantropia, você transmitir essa atenção para a pessoa. Você bater um papo com ela, você entender ela, você buscar entender o sentimento dela. O que ela tá precisando naquele momento, não só falando nas questões materiais, mas nas questões espirituais também. Tudo isso. Eu caracterizo filantropia dessa forma, cara. Eu acredito que é uma boa forma de se caracterizar a filantropia. E você falou que você começou com jovem, né? Lá nos 15 anos, aí você entrou no Demolei. E acredito eu que o Demolei, ele te proporcionou ampliar, né? Então você aprendeu com... Cara, nada melhor do que aprender através de exemplo, né? Porque assim, a teoria é uma coisa, todo mundo pode ir lá e falar um monte de coisa. Mas o seu pai, pelo que você me diz, ele te mostrou pelo exemplo. Ele te ensinou através do exemplo. Aí em algum momento caiu sua ficha, você falou, porra, tem um propósito maior. Não é simplesmente, sei lá, qualquer coisa aleatória. Não, tem um propósito maior. E aí isso te envolveu, e aí você entrou no Demolei e provavelmente eles potencializaram isso dentro de você. Foi, cara, foi o que eu te disse. Em um evento de Natal, né, num evento da igreja, que eu me lembro que eu também era muito pequeno.
E isso me tocou de uma forma bem profunda, cara. Que eu fiquei bem assim. E eu sempre fui bem carinhoso, bem amoroso. Sempre quis ajudar, sabe? Sempre quis transmitir esse amor ao próximo. E os anos se passaram. Eu tive algumas dificuldades para entrar na Ordem Demolay por conta dos meus pais, né? Meu pai querendo, minha mãe não. Não mais por questões de afinidade deles do que por conta do Demolay mesmo. E aí, com uns 15 anos, eu entrei. E aí eu conheci esse campo que é muito amplo. Conheci pessoas sensacionais que ajudam muitas outras pessoas. Pessoas que, como eu te disse, o representante do nosso capítulo, que é o lugar que a gente se reúne, ele tem uma instituição, né? O Algodão Doce, Caravana Algodão Doce, que é dentro da fraternidade espiritual da qual ele criou. E ele ajuda muitas pessoas, cara. Diversas formas. Não só com... O capítulo, você fala. O capítulo ajuda diversas pessoas. O capítulo e as instituições do representante também. Do representante hoje. O capítulo, cara... O que é o capítulo? É o lugar onde a gente se reúne. Entendi. Como se fosse uma loja maçônica. Entendi. É o lugar que a gente se reúne. Eu digo loja maçônica porque a Ordem Demolay, ela é patrocinada pela maçonaria, né? Aí depois a gente bate um papo sobre história da Ordem Demolay, que é bem interessante também. Uhum. Mas... E aí por isso a gente faz essas ajudas e tal. Mas o Demolay, cara, é uma parada que, assim, durante o período de um ano, onde trocam as gestões, né? Onde os representantes, os líderes são alterados, como se fosse uma eleição mesmo. Entendi. É como se fosse um síndico de um prédio, por exemplo. Cara, eu digo prefeito de uma cidade. Eu digo como um prefeito, como um governador, como um presidente, porque tem eleições. Tem eleições, os capítulos votam, existem chapas que você vota, ou existem candidatos. Antigamente era feito por chapas, mudou por candidato, porque às vezes você gosta mais de um cara do que do outro. Aquele cara, você conhece ele, você sabe que ele é melhor. E aí depois voltou pra chapa. Atualmente são chapas, você elege o grupo todo. Então, entendi. E aí, cara, o Demolay me ajudou muito nessa questão, me ajudou a conhecer mais, a entender mais a filantropia, a ir pra rua, que é o mais importante, sair da minha zona de conforto e ir lá pra rua ver como as coisas acontecem e aprender a lidar com as pessoas, porque às vezes a pessoa tá na rua, ela é bem de boa com você. Aí você pega outra que, por questões maiores, por influências ruins, elas acabam se envolvendo nas drogas. E aí você vai falar com a pessoa é extremamente grosseira. Às vezes até agressiva, né? Já tive casos de oferecer uma marmita pra um morador de rua e ele levantar pra me bater, cara. Caramba! Porque o cara tá sob efeito ou do álcool ou das drogas. E cabe a gente que tá fazendo um serviço comunitário ali entender isso. E me falaram, cuidado, o pessoal às vezes não é muito receptivo, então toma cuidado. Mas vamos na boa, tava uma galera junto, vamos um aprendendo com o outro. Então, o Demolay me ajudou nessa questão de ir pra rua, de trabalhar essa comunicação com um público diferente. E me ajudou muito, cara. Principalmente a Ordem Demolay, ela me ajudou como pessoa. Me ajudou a aprender a falar um pouco em público. Mesmo sendo um pouco tímido ainda, ela me ajudou muito a falar em público, a ter uma expressão mais, como eu posso dizer, mais profissional, né? Aprender a liderar, que é uma parada difícil, você aprender a liderar, você lidar com pessoas, lidar com gostos diferentes, opiniões diferentes. Todo mundo. Exatamente, é muito difícil. É igual um governo. Sim. Você tem a esquerda, você tem a direita. É difícil você agradar todo mundo. Você governa pros dois, você não governa só pra um. Exatamente. Você não tem como separar e falar, não, vou governar só pra vocês, pessoal. Não existe isso. E no Demolay é a mesma coisa. Então ele me ajudou muito com isso. A Ordem Demolay, ela me ajudou muito com essas questões. Então vamos lá. Você entrou pro Demolay e, cara, como que funciona pra entrar no Demolay? Qualquer um pode entrar? Como que funciona? Você pode falar sobre isso daí? Claro. Pra você entrar no Demolay, você precisa ter de 12 a 21 anos. Geralmente os meninos entram mais novos porque, como eu disse, dentro de um capítulo, as eleições ocorrem de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses você muda de cargo,
você pode chegar ao cargo maior de um capítulo, que é o mestre conselheiro, para você... Um menino de 15 anos. Um menino de, vamos supor, 13 anos, ele consegue chegar. Caramba. 12, 13 anos. Se ele for bem dedicado, porque existe graus dentro do Demolei, né? O iniciático, o grau Demolei, e aí dentro do grau Demolei você já pode... Isso é feito de 6 em 6 meses. Então, o cara entrou com 12 anos. 6 meses ele foi ao grau Demolei. Mais 6 meses ele ocupou um cargo da tríade, que são os 3 maiores cargos, que é o mestre conselheiro, primeiro e segundo conselheiro. Ocupou um desses 2 cargos, primeiro ou segundo, ele já pode ser eleito mestre conselheiro. Então, se ele tiver um bom relacionamento, com 13 anos ele já consegue. Então, assim, cara, você falou que o Demolei, ele é patrocinado pela maçonaria, né? Sim. E, cara, quem é leigo acha que é coisa do capiroto, acha que é uns negócios meio assim, né? E, cara, a gente tá falando de doação de tempo, de doação de confiança. A gente tá falando, basicamente, de como fazer fazer por alguém sem olhar quem, né? Exatamente. É basicamente essa frase. E isso não tem nada a ver, cara, com coisa do capiroto, né? Então, cara, onde que a galera confunde essas coisas? Porque, cara, realmente, se eu tenho um filho e eu quero trazer... Esquece esse lance de bolsonarismo, de a família, Deus e etc. Não, eu acho que... Eu acho que tá mal explicado o que é o fim... positivo. Isso daí é um meio, eu acho, né? Família, Constituição, pátria, esse negócio eu acho que é um meio. Mas eu acho que tem também a caridade, tem outros valores que a galera deixa de explorar e que é o fim para um homem ideal. O homem ideal não é o pai de família, não precisa ser um cara 100%, não precisa ser hétero, não precisa ter uma família dentro do padrão da sociedade, pelo menos eu acredito. Eu acredito que o homem ideal é aquele que, trabalha, ajuda as pessoas, constrói uma vida, ele consegue ir pra frente sem ser um cara corrupto. Porque que acontece dentro da corrupção? Eu tô me dando bem, você tá se dando bem, só que alguém tá, cara... Alguém tá perdendo. Alguém tá perdendo, e geralmente é o lado mais fraco. Você entendeu? Você deixa de dar, sei lá, comida pra alguém que precisa. Você deixa de dar escola pra quem seria um bom médico, por exemplo. Eu não vou dizer que não existe isso no Demolei, existe, né? Todo lugar. O ser humano é falho. É o ser humano. O problema de qualquer organização é o ser humano. Não Sim. tem jeito. Então, bom, você me falou da questão do... como fala? Religiosa? Não é da religião, é do preconceito. Do preconceito, isso. Exatamente, isso. vamos lá. É um pré-conceito mesmo, Exatamente, né? Exatamente. Começa pela maçonaria. A maçonaria eu não posso falar com muito entendimento, porque eu não tô lá dentro. Eu tô em partes, né? Eu sei o que acontece, eu sei de algumas coisas, mas eu não sei o que acontece efetivamente lá dentro, né? Mas do Demolei, falando do Demolei, da Ordem Demolei, vamos lá. Primeira coisa que é o que eu mais sofro. Demolei é do demônio. Por causa do nome. Demolei. É a lei do demônio. Lei do demônio. Nossa, cara, quanto eu já ouvi isso. Sério, Lei mano? do demônio. Pra quem não entende, é um nome diferente. Sim. Mas vamos lá. Por que Demolei? Em 1919, no Kansas City. 1919, Tá. no Kansas City. Foi fundada a Ordem Demolei no dia 21 de março. Hoje se comemora no dia 18 de março, se eu não estou enganado. Eu posso estar... Porque é meio confuso, são muitas datas. Mas se eu não estou enganado, dia 18 de março. Foi criado lá a Ordem Demolei. Por quê? O pessoal nessa época ia pra guerra, né? Não sei se é a primeira ou a segunda. Primeira. Sou bem ruim de história. Se foi em 1919, foi a primeira. Primeira guerra. Então, pessoal, os pais de família, né? Os homens naquela época iam pra guerra, deixavam suas mulheres, seus filhos, filhas, parentes, etc. E muitos deles não voltavam, né? Acabavam morrendo nos conflitos. E aí um rapaz, um homem, né? O tal Frank Shermaland foi responsável por reunir alguns jovens, e falou, vamos montar uma organização focada nisso, aquilo, né? Pra amparar esses jovens, porque eles não tinham uma figura paterna.
Ah, os caras que perderam os pais. Exato. Não só os caras que perderam os pais, às vezes até os que tinham os pais ainda, mas pra ajudar a galera, pra ajudar um pessoal. E aí ele formou o grupo, e eles precisavam de um nome. E dentro disso, o Frank Sherman era maçom. Então ele tinha muito conhecimento histórico, né? E aí eles precisavam de um patrono pra ordem deles. E aí pesquisaram vários patronos, vários nomes. E aí chegaram ao nome Jacques de Molay. O patrono é um cara... É um exemplo? É tipo quem a gente tem que seguir, assim? Seria Exatamente, isso? Exatamente. Esse cara é um exemplo de virtudes que eu gostaria de seguir. Exatamente. E Entendi. aí escolheram Jacques de Molay por quê? Jacques de Molay foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários. Ele foi o último. Existem histórias que a Ordem acabou com ele, né? A Ordem foi finalizada, a Ordem dos Templários foi finalizada com ele, quando ele morreu. Ele foi o último de... Ele foi o último. Será que ele foi o último templário ou ele foi o último grão-mestre? Ele foi o último grão-mestre. O último, assim, acho que é o cargo mais alto dentro dos templários. Eu acho que é o último cargo que você pode chegar. E aí, na história diz que Jacques de Molay foi queimado, né? Ele foi torturado durante algum tempo, durante alguns anos. Ele foi torturado com os piores aparelhos de tortura pelo rei Felipe e pelo Papa. O rei Felipe era francês, né? Isso, o rei Felipe era francês. E aí ele foi torturado por isso. Porque ele não... A Ordem de Molay parecia um Robin Hood, sabe? Tirava dos ricos, às vezes, pra dar pros pobres. Pra quem necessitava de verdade. A Ordem de Molay ou a Ordem de Molay não, a Ordem dos Templários, né? Confunde muita... E aí... E aí escolheram o Jacques de Molay porque ele foi um grande exemplo do que a gente carrega, de fidelidade, de amizade, de companheirismo, que são uma das virtudes do de Molay, da Ordem de Molay. A gente é baseado em 7 virtudes. E aí o Jacques de Molay na história diz que ele preferiu morrer ao trair seus companheiros, ao contar onde estavam os tesouros da ordem, onde estavam seus irmãos, que era como eles se caracterizavam, e é assim que a gente se caracteriza dentro da Ordem de Molay como os irmãos também. Ah, também são irmãos? Exatamente. E aí na maçonaria você acaba tendo os tios maçons, as tias, né? Os maçons se caracterizam como irmãos, como as cunhadas, as sobrinhas, os sobrinhos. E aí ele, por isso ele foi escolhido patrono. Então tá aí uma explicação por que o nome de Molay. E aí no nome dele de Molay, porque existe uma cidade na França que chamava de Molay, e aí ele era Jacques de Molay. Entendeu? Que ele é o cara da cidade. Ele é o cara da cidade. Se fosse de Roma, seria Jacques de Roma. Exatamente. Se fosse de Cuiabá, ia ser o Jacques de Cuiabá. Exatamente. E aí, por isso, foi escolhido. Igual o Anderson Nunes, né? Ele é o de... que ele tem Piauí, né? Que ele tem isso, ele é do Piauí. Ele é o Whindersson do Piauí. Do Piauí. Seria... tipo isso, cara. Se o Whindersson Nunes fosse o patrono de uma ordem, seria... Do Piauí. Exatamente. É diferente, né, cara? E aí, por isso o nome. E aí existe muito preconceito, né, cara? Já começa pelo nome. E de Molay é no mundo inteiro, né, cara? É uma organização, que eu saiba, internacional. A Ordem de Molay é a maior ordem juvenil do mundo. Tem outras? Tem a Ordem Internacional do Arco-Íris para as meninas, Filhas Mas de na Jó. gringa, será que é? Filhas de Jó eu sei que é. Todas. Rotary Club, todas. A mais que eu mais sou próximo é do Arco-Íris, por minha namorada ser Arco-Íris. Então, mas existe sim outras organizações, essas são as mais famosas. De Molay, a Ordem de Molay é a maior. Inclusive, a maior jurisdição da Ordem de Molay no mundo é São Paulo. Cara, eu acredito que porque na Austrália, tá quase acabando os demolays lá. Tá muito fraco. Até a maçonaria lá tá muito fraco. Você não vê jovem interessado por esses assuntos, sabe? E é triste porque, mano, acaba quebrando um pouco dessa questão do princípio da caridade. Acaba perdendo isso, né? Acaba ficando à deriva, digamos assim. Mas é legal saber que São Paulo, no Brasil, representa algo positivo, né? A gente não tá em primeiro lugar
A gente tá em primeiro lugar na Covid no Brasil. A gente tá em primeiro lugar num monte de coisa. Vamos ser bom em alguma coisa, pelo menos, né? Acho que na Covid não é muito bom. Não, então, pelo... Cara, mas, tá difícil ser bom em alguma coisa, né? Mas é muito bom. A gente se sente muito contente com isso. Por isso, representar a maior jurisdição no mundo. Não é no Brasil, é no mundo, cara. Então, assim, São Paulo é muito grande. A Ordem de Molay em São Paulo é muito grande. Estado ou cidade? No estado, né? Eu digo a cidade, mas São Paulo é muito grande na Ordem de Molay. Então, é a maior, é o com mais número de meninos ativos que frequentam, né, os capítulos. Porque a Ordem de Molay vai até dos 12 aos 21 anos. Você atravessou os 21 anos, você se tornou um sênior de Molay. O sênior de Molay, ele vai apenas auxiliar os meninos, mas ele não vai participar mais das reuniões ritualísticas, ocupando os cargos. Ele vira um irmão mais velho. Exatamente, ele fica só auxiliando, falando, pô, faz assim é legal, assim dá certo. Existe um certo preconceito com os demolês, porque muito demolê sênior, ele pega assim e fala, pô, na minha época era assim. E, pô, os meninos têm que viver o momento deles, sabe? Eles têm que aprender. Ali dentro do capítulo, do lugar que a gente se reúne, é o lugar pra você errar. Porque ali você tá aprendendo pra trazer esses princípios pra fora, que é pra vida. Cara, você acredita... Você já viu, ou presenciou, ou acredita, não sei. Você já viu algum exemplo de um cara que, mano, era bagunceiro, porra, sem valor nenhum, e de repente... esse maluco transformou e você fala, meu, hoje esse cara é um exemplo que eu quero seguir, por exemplo. Cara, existe isso. Eu vou dizer que não é um exemplo pra eu seguir, porque sou eu. Não, eu sei, mas eu digo assim, não, mas cara, perto do que ele entrou hoje, eu admiro, tá ligado? É uma parada que eu valorizo. Sim, eu tenho um amigo meu, próximo, que eu indiquei ele, que ele era ainda é um pouquinho, tal, era uma pessoa difícil, pouca responsabilidade, um garoto, jovem, né? Com 14, 15 anos, um menino, um moleque jovem. E aí ele entrou e, pô, aquele hábito de acordar cedo, porque nossas reuniões são cedos, né? O negócio é 8 horas e o pessoal é pontual, né? Às vezes dá uma falhada, mas pontual e cansativo, porque tem reuniões, cara, que a reunião é rápida, mas aí abre um negócio chamado palavra, que é a parada de todo mundo falar. E na ordem de Molay, ou como nas outras ordens, e até mesmo na maçonaria, o pessoal sempre vai falar a mesma coisa. Pô, te desejo sorte, muito trabalho. Putz, cara, toda reunião pública é assim, pô. Aí quando é cerimônia do Dia das Mães, nossa, cerimônia linda, me emocionei. Toda mãe quer falar, velho. Toda mãe quer dar uma presença pro filho. Não, porque meu filho, nunca imaginei. Mas é legal. Um moleque cria uma responsabilidade de acordar cedo, de ter o compromisso. Às vezes são os familiares dele que vai lá e cuida da roupinha dele, porque existe uma roupinha a ser seguida, né? Uma roupinha social. Então o moleque se preocupa com isso, a roupinha tá passada. Às vezes ele mesmo passa a roupa. A gente incentiva, pô, lava sua roupa, passa ela, vem com ela bonitinha, bem arrumadinho. Porque lá a gente quer transmitir um ar de igualdade. Então todo mundo com a mesma roupa, porque todo mundo é igual, entendeu? Então a gente preza isso, todo mundo com sapato social, calça social, preta, camisa branca, gravata preta. E aí quando chega lá, se você é um oficial que vai ocupar um cargo, você vai ter uma capa. E aí você ocupa o seu cargo com a capa, que significa que você é um oficial daquele capítulo. Você está ocupando um cargo durante aquela reunião. Isso diferencia os meninos. E aí o sênior, cara, é aquele cara que ele só tem que ir para auxiliar. Ele não tem que ir para palpitar. Ele tem que ir para auxiliar, para falar. Às vezes o menino vai como eu posso dizer, ele vai se perder no caminho. E aí da vida. Até lá dentro e na vida também. Né? Se você é uma pessoa próxima dele, você vai conhecer a vida do cara. E lá a gente cria amizades boas, amizades que você vai querer levar para a vida toda. Você cria conflitos, porque como eu te disse, opiniões divergentes. Então quando chega aquele período de eleição, que você tem 2 meninos que querem ser o líder, o mestre e conselheiro, vai ter conflito. Você não vai lidar bem com ele. É igual uma eleição para um governo. Entendeu? É a mesma coisa. Você não vai se dar bem com ele. Naquele período. Pode ser que depois você entenda, né?
Parou ali? Tá com o pau. E aí pode ser que durante um período você não entenda ele, você fica confuso, né? Mas depois passa. Não é que nem um governo que mesmo depois passando, a gente continua se atacando, né? As pessoas, no caso, né? Infelizmente, né, cara? Porque existe, eu acho que tem duas contas, né? Existe a conta que 1 mais 1 é 2. Existe a conta que 1 mais 1 mais 1 é menos 0. Menos 1. Que é quando tem a treta, né? Quando tem um conflito. É assim, cara, eleição é uma parada complicada, né? Mas a gente lutou tanto, pessoal, há uns anos atrás, lutou tanto pela democracia. Por que não aceitar ela? Democracia do diabo também. Cara, nosso presidente é bom? Não, ele não é. O presidente do outro partido é bom? Também não. Então, assim, vamos aceitar o que a população, na maior quantidade, escolheu. Daqui 4 anos a gente tenta de novo. Se durante esse período de 4 anos chegou numa situação que tá inaceitável, como já aconteceu, a gente tira o cara de lá, a gente tem poder. Quando as pessoas entenderem que uma população inteira, milhões de pessoas é mais forte do que uma, o pessoal vai estar no caminho certo. Que uma população toda, ela tira o cara de lá. Sim. Ela não precisa de muito para tirar ele de lá. Tem jeito. Como já teve alguns anos atrás. Então, de uma vez. Eu penso dessa forma. Não tenho um político de estimação, cara. Não tenho. Eu quero que o cara que esteja lá nos representando, o cara ou a mulher, porque é importante sim a gente ter as mulheres lá dentro, que ela me represente, que ela seja uma pessoa que me represente, porque ela vai me representar pro mundo afora. Sim. Entendeu? E eu me sinto sim representado pela pessoa que tá lá. Eu tenho que me sentir representado pela pessoa. Ela é a maior autoridade dentro do nosso país, do poder que ela é responsável. Então eu penso dessa forma. A gente não pode ter político de estimação, mas a gente também não pode largar tudo de mão e deixar ver o que vai acontecer. A gente tem que se importar, sim. Sim. Cara, dentro da questão da caridade e de tudo isso que a gente vem discutindo aqui nessa conversa, quando a gente fala de política, eu acredito que o mundo ideal, o político ideal, tem que ser aquele cara que faça uma coisa que você não precisa ir na rua, por exemplo, entregar comida. Porque, cara, a partir do momento que você... Não tô falando que não é justo você fazer esse serviço. É muito justo e é muito admirável. Eu acho que todo mundo deveria praticar. É um serviço nobre, né? É um serviço nobre, exatamente. Mas assim, o fato de você precisar fazer esse serviço é porque alguém tá falhando no caminho. Sim, com certeza. E esse alguém é o Estado. Falhando não só na questão de ajudar, mas na questão da instrução. Você começa a instruir uma pessoa lá na creche, uma criança. Você começa o trabalho lá. E se você tem profissionais qualificados, pessoas com entendimento do assunto, não digo só professores, mestres, eu digo qualquer pessoa que tenha entendimento do assunto e vá lá para instruir essas crianças numa creche não, porque é um lugar pequeno, mas numa pré-escola, numa escola, no ensino médio, no ensino fundamental, no que seja. Se você tem pessoas para instruir da forma correta, quando chegar a hora certa, ela vai saber o que fazer. Só que muitas pessoas escolhem não ter esse conhecimento, escolhem por escolha própria não ter e acabam indo pra rua. Outras pessoas têm esse conhecimento, mas escolhem não acatar, não se importar com isso, sendo um assunto que elas não têm interesse. E aí acaba acontecendo das pessoas irem pra rua. Mas falta assim um conhecimento falta assim uma experiência do governo em nos ajudar com isso, né, cara? Pelo menos abrir o caminho, né, pra proporcionar uma facilidade, né, pra você poder correr esse caminho. Isso, ou senão vai acontecer, é inevitável. Nos maiores países, nos países mais ricos, ainda tem morador de rua. Sim. Isso acaba acontecendo. Foi como eu disse, tem pessoas que estão na rua por escolhas próprias, porque elas querem estar lá. Elas sabem onde os familiares delas estão, mas elas querem estar lá. Bom, vai ter então. Então vamos se preparar para isso. E se o governo ajuda, se o estado ajuda, se a cidade ajuda, fica mais fácil. Eu li uma matéria uns dias atrás que o Dória
proibiu de entregar marmita pro pessoal na rua. Ah, eu vi isso daí ontem, anteontem. Cara, como que pode? Como que pode você proibir um negócio assim? É perigoso no momento atual? É perigoso. Mas e aí? As pessoas vão morrer na rua? As pessoas estão morrendo de Covid? Estão morrendo, felizmente. Pô, é triste. Pessoas perdendo familiares, tudo mais. Mas e as pessoas na rua? Se você tira de um lado, você coloca do outro. Então, você vai deixar das pessoas morrerem por Covid e vai deixar as pessoas na rua morrerem de fome. De fome. Mas você acha que uma dúvida... Isso eu tô jogando no ar, tá? Eu não tô falando que eu sou a favor nem contra. Mas, por exemplo, assim... Às vezes o cara que quer ajudar, nem sempre ele tá ajudando... Às vezes ele tá atrapalhando o cara que quer ajudar. Então, até pra você fazer o bem, às vezes você precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Digamos, de cuidado. Por exemplo, eu vejo muita igreja fazendo muita ação. Se eu não me engano, a igreja é a maior instituição filantrópica do mundo, assim, se eu não me engano. Que a igreja... Eu li um tempo atrás, quando eu comecei a pesquisar mais sobre história de filantropia e tudo mais, que o Vaticano, né, no caso, ele teria dinheiro para acabar com a fome no mundo 3 vezes. 2 vezes, 3 vezes. Ele é muito rico. No mundo. E a gente tá falando de muitas pessoas, de muito dinheiro. E aí, mas existe um equilíbrio. Eles entendem que existe um equilíbrio que eles não podem. Que isso é responsabilidade dos países, dos governos, porque eles também têm muito dinheiro. Eles também têm um poder aquisitivo muito grande. Só que, no caso do Brasil, a gente sabe pra onde vai, né? Sim. Vai pros políticos, vai pra casa deles, pros carros. Leite condensado. Exatamente. Pras balas, né? Porque milhões em balas. Né? Então, vai pra esse pessoal. Então fica mais difícil. E aí o Vaticano não teria essa obrigação. Mas ainda a Igreja Católica faz muito filantropia. Mas essa questão da grana do Vaticano, eu até tento entender. Porque assim, não é dinheiro em caixa. Porque, cara, se você pegar, sei lá, o sarcófago lá que tem do... são patrimônios, né? É mais em patrimônio, eu diria acho assim. que o dinheiro dele tá em patrimônio, né? Porque se você for ver, cara, se eu não me engano, isso daí eu tava vendo, é bem legal. A gente não quer falar só de uma instituição religiosa, não. Aqui sei lá, porque às vezes o pessoal acha que a gente tá falando só do catolicismo, né? Mas lá no Vaticano, acho que é lá em Roma, no Vaticano mesmo, eles têm o caixão de Pedro. Pedro? É Pedro que tem a chave do céu? Pô, cara, eu acho que... não faço ideia. Enfim, é um dos apóstolos lá. E eles têm... Cara, imagina... Eu não sei se é verdade ou não, o corpo dele tá lá, sei lá, conservado, não conservado. Mas imagina a grana que isso daí não vale. Vale você muito entendeu? Dinheiro. Então, se isso daí que era mercado pra negro, gente ter cara... uma base, meu pai recentemente fez um serviço dentro da Basílica da Aparecida, né? Aparecida no Norte. Uhum. A Basílica, ela tem algumas cúpulas lá dentro, né? Não sei se a pessoa for lá e reparar. Quando você entra, você olha pra cima, tem umas cúpulas. E tem uns desenhos nas cúpulas. Recentemente, esses desenhos foram feitos novamente em ouro. A Aparecida, a gente tá falando da Aparecida. Caraca, mano. Imagina o Vaticano. Então, imagine né? quanto vale aquela Nossa Senhora que tá lá na Aparecida. Imagina. E agora você imagina o Vaticano. Imagina uma parada dessa, o caixão do cara que tá morto há não sei quantos milhões de anos. Então vale muito dinheiro, muito dinheiro. E às vezes eles não... Eu vejo assim, o Vaticano, né? Não digo as igrejas católicas. O pessoal poderia fazer um pouco mais, né? Ah, poderia. Assim, eu acho que eles têm um bom senso, que eu acho que o Estado não tem. Teve uma época... que não sei se foi Brumadinho, se foi Mariana... Teve um monte de enchente, um monte de gente ficou desabrigada. E quem aceitou as pessoas... foram as igrejas que recebeu pessoas nos pátios. As igrejas católicas. Eu não me lembro se foi Brumadinho ou Mariana. Ambas foram deslizamento de terra, né? As duas foi deslizamento. As duas foram horríveis, foi tragédias, né? Mas isso... Que coisa, né, cara? Isso por uma... Como eu posso dizer? Um equívoco de uma empresa bilionária, né? Cara, eu acho que isso daí é negligência de um... Imagina assim, tá? Nós dois.
Aí eu falo pra você, ó, vai acontecer tal coisa, só que pra evitar você precisa desembolsar uma grana. Não, nunca aconteceu isso, não. Não é agora que vai acontecer. Sabe, é meio que treta de ego. Não sei, cara, eu imagino Complicado, que né? As pessoas estão preocupadas com dinheiro, estão esquecendo as outras pessoas, estão esquecendo aquela coisa do amor ao próximo. É aquilo que a gente falou lá no começo. Com o que vai entrar no bolso dela. Mas existe sim essa questão, cara, do pessoal ajudar bastante, né? A igreja católica, a igreja evangélica, os centros espíritas ajudam. Centro espírita ajuda bastante, muito, cara. Foi o que eu te falei. Uma das organizações que eu participo, que é a Caravana, que eu conheci através da Ordem Demolei, é dentro de um centro espírita. A Caravana é no Demolei ou Não. uma coisa à parte? É uma coisa à parte. Ah, tá. Que aí qualquer um pode ir. Até quem não é Demolei pode ir na Caravana. Claro, sim. Tá, entendi. Homem, mulher, não tem distinção Inclusive, de sexo nem se nada. alguém tiver interesse... Onde que encontra isso daí? A Caravana Algodão Doce, junto com a Fraternidade Espiritual, ela fica ali na Penha, na rua. Tem Insta Algodão Doce lá, se digitar? Acho alguma que tem coisa? Página no Facebook. No Facebook Se lá. o pessoal pesquisar um nome no Facebook, Fábio Galinaro. É o nome do presidente da instituição. Lá, provavelmente, no Facebook vão achar. Tá. Mas se o pessoal tiver interesse e quiser disponibilizar algum contato meu também, tô à disposição, cara. Show de bola. Se quiser conhecer. Infelizmente, no momento a gente não tá fazendo as nossas caravanas devido O Dória não deixa. a essa crise. O Dória não deixa. É até engraçado, né? A gente ri pra não chorar, né, cara? Mas a gente infelizmente não tá conseguindo, mas a gente ainda faz arrecadações de cesta básica. É isso que eu ia perguntar. Final do ano aí, cara, eu consegui uma doação de mais de 25 cestas básicas. Entendeu? O pessoal, tem um tio da minha namorada, ele ajuda outras instituições, e aí eu chamei ele e falei, e aí, topa? Ele juntou com a galera, o pessoal que ele conhece, um cara com um network muito bom. E aí ele ajudou com a quantidade de cesta básica, cara. Fora as outras, né? No começo do ano, como eu comentei com você, muito frio, eu fui atrás, eu mesmo, por conta própria, chamei um pessoal, vou fazer uma arrecadação de coberta. Tá afim? R$20, R$10, R$5, o que você puder, o que tiver dentro do seu bolso, que não vai te fazer falta. Às vezes a gente gasta com tanta besteira. Pra caramba, cara. E aí eu juntei lá mil e pouco, que foi 100 cobertas. Sair distribuindo, cara. E é muito bom, é uma sensação muito boa. Às vezes eu penso que eu tô fazendo bem não só para as pessoas, mas para mim, sabe? Uhum. É meio egoísta isso, sabe? É isso que eu ia te falar. Às vezes parece que você tá fazendo a filantropia para você e não para as outras pessoas. Uhum. Estranho, mas eu não posso deixar de fazer também porque me incomoda. Me incomoda assim, parece que eu tô fazendo algo para mim. Uhum. Mas eu vou continuar fazendo. Cara, mas assim, eu até falei com o Gabriel em relação a isso. Como é bom ser egoísta, mas é bom você ser egoísta da maneira certa. Porque o que acontece? Pelo menos eu quero até gravar um vídeo falando sobre esse assunto. Cara, eu tenho que ser egoísta ao ponto de eu ser feliz sozinho. Eu tenho que ser egoísta ao ponto de eu não querer nada de ninguém. E aí eu tô apto, por exemplo, pra ter um relacionamento com você, por exemplo. Porque se eu não tiver 100%, cara, eu vou te drenar, vou tirar alguma coisa, tirar, sei lá, seja energia, vou tirar alguma coisa de você, sabe? E aí depois você vai embora e você vai falar, pô, meu, tô descarregado, o Felipe não trouxe nada de bom. Isso é pra qualquer tipo de relacionamento. Pra qualquer tipo de relacionamento. Pra uma amizade, pra um relacionamento amoroso, pra um relacionamento familiar, pra qualquer coisa. Sim. Que realmente você tem que estar bem consigo mesmo pra poder transmitir algo pras outras pessoas. Senão o que você vai transmitir vai ser só coisas ruins. Sim. Vai transmitir uma situação pesada, sabe? Quando você não se ama, você deixa de conseguir amar outras pessoas. Então, primeiro, ame a si, conheça a você mesmo, a sua pessoa, o que você é, pra depois transmitir isso pras outras pessoas. Eu penso dessa forma também. Então o egoísmo, ele é usado da maneira certa, ele é bom. Ele é um mal necessário. Ele é um...
Ou ele é um bem necessário quando você usa ele direito. Exatamente. Porque que nem se falou pô, eu me sinto egoísta ajudando as outras pessoas. Eu me sinto egoísta Você sente bem... porque aquilo me faz bem. Opa, voltou. Porque aquilo me faz bem. Então, por isso eu me sinto egoísta. Porque parece que eu tô querendo fazer aquilo pro meu bem e não pro bem das outras pessoas. Isso passou já na minha cabeça na rua. Eu tô lá fazendo alguma coisa e tal, e eu ajudo a pessoa e fico feliz. Cara, eu tenho que pensar que eu tô fazendo pra ela, não pra mim. Mas não é melhor você usar o egoísmo dessa maneira? Com certeza. Do que a corrupção, por exemplo? Exatamente. Por exemplo, porque assim, a corrupção é um tipo de egoísmo. Exatamente. Sabe? Foi o que eu disse, é um mal necessário. É uma coisa ruim o egoísmo? É ruim, mas em algumas questões é necessário e faz bem, entendeu? Corrupção não é uma forma boa do egoísmo, entendeu? É uma forma muito ruim. Mas, na questão dessa parada de você ir pra rua, tal, querer ajudar e pensar que você tá se beneficiando, é um egoísmo de forma boa. Você quer ver um exemplo, voltando pro lance do Bill Gates? Imagina o tanto de grana que, assim, de tudo que ele já fez e de tudo que ele faz, muitas pessoas procuram ele porque confiam mais nele do que no Estado, por exemplo. Então fala assim, Bill, cara, eu quero ajudar você com o seu projeto. Então os caras não vêm com cheque de R$10. O cara, eu e você, a gente não chega nem perto dele. Por causa a gente para no primeiro segurança dele. Com certeza. Não, a gente para no aeroporto, que os caras não deixam a gente embarcar. É meio óbvio. Por exemplo, pensa o cara mais rico do Brasil. Hoje eu não sei quem é, mas... Eu acho que sempre vai ser o Paulo Leman, por enquanto. Na verdade, até eu chegar lá. Alguns meses atrás, eu vou junto, a gente vai junto, Demorou. se Deus quiser. A gente briga lá em cima. Até alguns meses atrás era Joseph Safra, o dono do Banco Safra. Pode crer. Só que ele acabou mais morrendo. Que o Lehman, será? Mais. O Lehman é o da Ambev? É, né? Ele é mais que o Lehman. O Lehman, ele tem uns 28 bi, eu acho, em dólar. Não, mas o Safra tava muito à frente. Ele tava, tipo assim, disparado. E tem outros pessoais que estão tão próximo. Eu não me recordo de cabeça, mas tem um pessoal que tá próximo. Felipão. Lógico. Tá longe pra caralho, mano. Mas você confiaria mais em entregar um cheque lá? Você tem uma quantia significativa. Você confiaria em entregar pro Safra ou pro Bolsonaro? Então, pros dois cuidar. Na mesma situação, cuidar do seu dinheiro. Então, é que assim, o Safra... Sabe por que ele não vai fazer nada de errado? Porque ele tem um nome, cara. Ele tem uma marca. Exatamente. Entendeu? E assim, a gente fala do Safra, mas é um campo muito extenso. É muito extenso. Ele não tem só o Safra. Dentro do Safra, ou ele tem outras marcas, outras propriedades. Então o cara tem um nome e é por isso que ele vai cuidar do seu dinheiro. E ele não chegou lá. Mano, o cara, ele morreu agora com 86, sei lá, não sei quantos anos. E... Cara, o Bolsonaro, ele virou presidente, ele tem 4 anos. Ele participou de uma eleição. O Safra, ele não participou de uma eleição, um ano da vida dele. Foi a vida toda dele. A vida toda, o trabalho da vida dele. É o trabalho da vida. O Bill Gates. Cara, a gente dispensa falar da história dele porque ele mudou o mundo, cara. Sim. Quem hoje não usa o Windows? Quem nunca usou o Windows? Meu avô usou o Windows já. Você pode não usar o Windows, você pode usar... Tem Linux, tem... Que eu conheça... O Mac... O que eu conheço, os principais é o Linux e o Windows. Tem o Windows, tem o da Mac também, da Apple. O Linux não é o da Apple? Não. Mudou recentemente, né? Não, que eu saiba. A Apple sempre teve o dela, cara. É o Linux. Não. A Apple antes era o Linux. Não sei. Aí, por exemplo, para celular existe o iOS. Mas que eu lembro, computador, a Apple usava o Linux. Que é uma criação deles, eu acho. O Linux é uma criação deles. Não sei te responder de verdade. Mas independente disso, o Word tá pra todo mundo. Você entendeu? Tá nos dois. Então, todo mundo vai usar. É uma criação dele. Então, quem nunca desenhou no Paint? Porra, pode crer, né, mano? Acho que nem existe o Paint mais hoje em dia. Existe. Nossa. Todo computador, todo Windows com... É que passa uma idade e a gente para de abrir essas coisas, né, cara? Você vai abrir o CAD.
Você vai ficar esperando 3 horas e verdade, meia né? pra abrir o CAD. O CAD é o novo... É o novo Paint. o Photoshop, Caramba. o Corel e o... Nossa, e o Corel também. São os novos Paints. São os novos Paints. Você mexe AutoCAD? Bem pouco, cara. É, né? Só às vezes precisa abrir um projetinho, mas quase nada. Caramba, meu. Mas enfim, os caras, eles construíram um nome e o Bolsonaro daqui 4 anos, depois que acabar o mandato dele, tipo, acabou, velho. É igual o Lula, ele teve lá, aí acabou. Tipo, não o que ficou pra trás não influencia no futuro dele. Agora no Safra, por exemplo, se ele pegou o seu dinheiro e ele fez uma corrupção, fez alguma coisa, cara, fudeu a geração dele pra frente, tá ligado? Exatamente, o nome dele, né? O nome Porque dele. você pensa assim, a gente vai investir no Banco Safra. O Safra é o sobrenome do cara. Ele carrega pra vida toda aquilo. Então já pensou daqui uns anos o neto dele falar: meu avô era o Joseph Safra. Aquele cara que roubou? Vai ficar pra história. Não que os presidentes não fiquem, né? Mas, por exemplo, Dilma sofreu impeachment. Quem fala da Dilma hoje? Só como exemplo. Entendeu? Só como exemplo. Ela sofreu um impeachment, cara. Ela foi tirada do poder. E poucas pessoas falam, mas pouquíssimas pessoas falam. Isso que é engraçado, né? Sim. Você quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim: mas o Safra, ele é rico, mas ele nunca vai ficar pobre. O Lema nunca vai ficar pobre. Cara, o Ike Batista, ele já foi o cara mais rico do mundo. Já. Do mundo eu não sei. Acho que do Brasil ele já foi. Do Brasil ele já foi. Já. Mas ele chegou lá entre os 10 mais do mundo. E perdeu tudo, velho. Por causa da... Perdeu tudo até que ponto, né? Não, ele não foi morar na rua. Ele não foi morar na rua. Mas assim, eu lembro de uma história dele que, tipo... De todos os bilhões que ele tinha direito, ele só podia ter acesso, se eu não me engano, a 300 milhões. Dinheiro pra caralho. Eu viveria ruim com 300 milhões. Então, não, mas lógico, pensando assim, um cara que tem bilhões viver com 300 milhões... Você imagina, um cara que conta lá com a quantia de 10 mil por mês e de repente ele passa a ganhar 1.000. Porque você ganha 10 mil, você tá acostumado, suas contas são baseadas naqueles 10 mil. Sua compra do mercado... Hoje você não faz uma compra do mês com menos de R$1.000. Cara, tá absurdo. Tá absurdo. Isso eu falando em mercados grandes. Você não faz uma compra com menos de R$1.000. Uma compra... decente. Arroz, feijão básico, itens básicos. Uma mistura, né? O pessoal mistura pra você fazer junto com arroz, um macarrão. Se você somar tudo isso, dá mais de R$1.000, cara. É muito difícil de você pensar. E aí você pensa, o cara ganhava bilhões, tá acostumado com gastos de bilhões, e aí de repente ele passa a ganhar milhões. Sim. Eu acho que o psicológico também, né, cara? Porque imagina você construir, cara. Imagina você chegar num ponto onde você, tipo, caralho, mano, eu sou o cara mais influente do Brasil. E de repente você é o pior cara pra se seguir no mundo, porque você... a casa caiu. E ele você virou um cara nojento. Com o status de golpista, ladrão. Igual o pessoal da Odebrecht, né? Cara, eu... Era a maior construtora do Brasil. Não sei se hoje é a maior. Existem outras, né? Camargo Correia. Tem umas empresas crescendo aí. A Cirela, se eu não me engano, as ações dela tá bombando. Tem várias, na verdade, né? Mas você pensa, o pessoal da Odebrecht, que os caras eram milionários. Também os caras tinham esquema com o governo e tal. E de repente, cara, num instalar de dedos, perderam. Sim, perderam a moral, o status, né? O lugar que tava. Ô, Cauê, rapidão. A gente tá indo nessa linha, né? E aí a gente falou de queda de salário, você falou do supermercado, agora eu lembrei. Se alguém quiser... Não, na verdade não. Como que funciona o da cesta básica lá que vocês fizeram? As pessoas doam comida? Elas doam dinheiro? Como que funciona? Cara, quando a gente faz a arrecadação, a gente institui o que a gente vai doar. Então, eu vou fazer uma arrecadação lá, eu vou doar 10 mil cestas básicas. Eu preciso arrumar aquelas 10 mil cestas básicas. Independente da forma. Você quer doar 10 cestas básicas, né? Você vai falar, ó, eu vou comprar e vou mandar aí. Ah, tá, entendi. Aceita.
Eu mando entregar, por exemplo. É uma das formas. Mas Tá. se você confia muito em mim, porque é um aspecto de confiança. Cauê, eu vou mandar o valor de 10 cestas básicas na sua conta. Posso? Pode. E aí, eu como uma pessoa civilizada, o meu dever, no mínimo, é comprar e te mandar o comprovante mostrando que eu gastei todo o seu dinheiro. Entendi. Então, já aconteceu de a pessoa me dá o dinheiro e fala, vai lá e compra. Igual eu fiz com as cobertas. Ou se não, ela fala, eu vou mandar 10 cobertas para sua casa. Posso? Pode, claro. Meu intuito é fazer o bem. Não é tirar dinheiro de ninguém. Entendeu? Eu trabalho para isso. As pessoas deveriam pensar assim, né? Tem gente que se beneficia nisso. Mas eu penso dessa forma. Eu trabalho pro meu usufruir do meu dinheiro. E aí, quando eu posso fazer o bem, eu faço. Às vezes eu não consigo fazer o bem porque o meu dinheiro também não é muito. Sim. Mas eu vou lá, peço para as pessoas que têm, que eu sei que tem. Eu não vou pedir para quem não tem, né? Entendi. Não vou dificultar, porque às vezes a pessoa quer ajudar. E aí você chega lá nela, ela quer ajudar. Às vezes ela pode tirar até do dela. Então, eu sou uma pessoa mais entendida. Eu prefiro pedir para uma pessoa que eu sei que tem, que não vai fazer falta. Entendeu? Então, por exemplo, assim, se eu não tenho grana, eu posso falar, Cauê, quero muito ajudar, cara. Então, eu não tenho dinheiro, mas eu vou arrumar alguém que tenha pra te trazer alguma coisa, tem essa maneira. E eu posso dar meu tempo também, talvez. Exatamente, cara. Às vezes é o mais precioso, mais do que o dinheiro. Tá. Se você tiver seu tempinho ali pra, por exemplo, fazer um trabalho na rua na sexta-feira, que é o de costume, sexta-feira à noite. Pô, cara, eu não tenho dinheiro pra ajudar com as comidas que vão ser distribuídas. Por mais que sejam feitas lá com o pessoal, né? A instituição recebe. Provavelmente devem receber um valor, né? Não sei. Não sei exatamente, mas provavelmente deve receber um valor. Recebe doações de vários alimentos. E aí, tipo, existem pessoas lá dentro na cozinha que vai cozinhar, que elas estão disponibilizando o tempo delas. Elas não estão cobrando por aquilo. Elas estão disponibilizando o tempo dela. Então, se você é cozinheiro, não consegue ajudar financeiramente, vai lá, cara, dá uma força na cozinha. Se você sabe lavar uma louça, vai lá, cara, dá uma força. Se você quer carregar, cara, eu vou pegar uma caixa de marmita, colocar dentro do carro da pessoa que vai levar, é uma ajuda. Se você quer sair para distribuir, porque você chega nos lugares com os carros, com as marmitas, o pessoal de rua fica eufórico. Sério? Então, tem que ter um controle, né? Que o pessoal quer. Porque geralmente quando a gente vai em 4, 5 carros. Aí geralmente o maior leva as caixas, né? Quando não cabe em um só, a gente coloca em outro. E aí o pessoal chega, cara, todo mundo quer comer. O cara tá o dia todo sem comer, cara. E o legal é que dentro desse trabalho social, você encontra outras pessoas também. Então, e olha que bacana. Às vezes eu já vivenciei isso, de você entregar a marmita pro cara e o cara fala, pô, eu não quero. Você fala, pô, por quê? Você não comeu? Não, eu comi, o outro rapaz veio aqui, entregou, deixa pra pessoa que não comeu. Caramba, o cara porque acaba, porque, sincerão. tipo assim, vamos supor, a gente sai numa noite, a gente sai com 100 marmitas. Acaba, cara, tem mais de 100 moradores de rua. Inclusive, é um negócio que corta o coração de você chegar, a pessoa, não comi. Aí você não tem mais uma marmita. Pô, eu tô com frio, e você não tem mais uma coberta. É difícil. Mas existem outras pessoas. O bacana é que você pensa assim, pô, tem outras pessoas que fazem esse trabalho também. Então isso alivia de outro lado. Mas sobre o que você falou, quem quiser ajudar, cara, mão de obra, que é você tá ali para ajudar, você ajudar a entregar. O simples fato de você tá ali para bater um papo com um morador de rua ou com uma pessoa que precise, é uma ajuda. Você já tá ajudando. Então não é só o dinheiro que vai ajudar. Não, o pessoal não precisa pensar assim. Fala, pô, não vou ajudar porque não tem dinheiro. Você tem condição de ir? Tenho. Então vai e ajuda a gente. Lá você vai pegar uma carona com alguém, com quem vai de carro. A pessoa já vai com o carro, já vai gastar gasolina de qualquer jeito. Sim. Vai lá, você ajuda a gente a carregar, depois ajuda a gente a distribuir, depois a pessoa vai te deixar no metrô, vai deixar na sua casa. Você já vai estar fazendo bem. Que legal. Isso daí o algodão doce tá na Penha. Isso. E o serviço que vocês fazem, ele não tem região, ele é setorizado? Como que funciona? Cara, das últimas vezes que eu frequentei, a gente sai da Penha, para no metrô Tatuapé, bem no metrô, dentro do metrô mesmo,
em volta do shopping, aí existe alguns moradores de rua. Segue pra Moca, e geralmente na Moca acaba, porque na Moca ali embaixo do viaduto tem uma escola de samba. Sei e onde ele é. tem muito morador de rua, muito morador. E tem um lugar antes, que era a antiga fábrica da Lobebê. Não sei. Eu também não sei o nome da rua, mas é uma rua de paralelepípedo. Existem acampamentos lá. E aí você vê crianças saindo, pessoas com filhos de colo, sabe? Criança de colo. Então, tem muita gente. Geralmente ali também vai muita coisa. Então, cara, pessoal que quer ajudar, às vezes precisa, entendeu? Precisa de mão de obra. Às vezes o material tá lá pronto para ser disponibilizado para as pessoas. Às vezes falta mão de obra. É muito difícil, as pessoas ficam eufóricas de verdade. Então, a mão de obra é muito importante, às vezes mais do que o bem material. Porque vai juntar uma galera que tem uma condição e vai ajudar. Mas vai chegar na mão de obra, vai ser complicado, entende? Entendi. E o cara, por exemplo, assim, o cara que cozinha, o cara que lava a louça, geralmente, às vezes ele não vai junto, então. Vai, se ele quiser ir, pode ir, claro. Pessoal, geralmente fica, o pessoal que vai pra lá, eles cozinham, né? Tem um pessoal que cozinha e vai embora. Tem um pessoal que cozinha e fica lá pra ir distribuir. Independente, cara. Você pode já, se você quiser ir. De acordo com a sua agenda, é tudo respeitado. É tudo do seu jeito, entendeu? Entendi. Você tá lá pra fazer o bem. Sim. Você tem que entender, a pessoa tem que entender isso. Que ela tá lá pra ajudar. Se ela pode ajudar só fazendo a comida, ótimo, ela já ajudou. Se ela pode ajudar só lavando a louça, ela já ajudou. Se ela quer sair pra entregar, se ela quer fazer a comida, lavar a louça, sair pra entregar. Cara, perfeito, entendeu? Qualquer ajuda é bem-vinda. Vocês fazem isso, por exemplo, assim, tem datas especiais, né? A gente tem Natal, a gente tem Dia das Crianças. Sim. A gente tem... Essas datas são as mais complicadas. Eu digo, Natal é o mais complicado. Eu, pelo menos... Pra arrecadar? Pra arrecadar, não. O pessoal fica bem generoso no Natal, mas eu digo pra sair pra rua. Porque, por exemplo, no Natal, a gente quer levar um presentinho pras crianças. E na Páscoa a gente quer levar um chocolate. Então, fica mais difícil a distribuição, a organização. Ali perto do Brás, na rua Pirassununga, se eu não estou enganado, tem um viaduto. Logo quando você está indo sentido centro, tem uma igreja grandona no canto. E aí você tem um espaço lá, cara, que tem muita gente. E às vezes o pessoal fica na rua, você tá entregando as crianças correndo na rua. Aí você fica eufórico, mas eles já vivem isso lá todos os dias. Mas no começo é difícil pra você acostumar. Então a organização, foi o que eu te falei, às vezes a gente precisa de pessoas pra organizar, pra falar, vamos fazer uma fila aqui, as crianças ficam aqui, os adultos ficam aqui. Você vai pegar comida, você vai pegar um brinquedo, você vai pegar... Entendeu? No final do ano de 2019 eu fui na de Natal, cara, e foi complicado. É muita gente, vai aparecendo gente de todos os lugares. E um chama o outro. Então, por exemplo, às vezes eles têm um espaço muito grande. E aí o pessoal fica lá dentro. E aí tá um ou dois fora. Aí o pessoal vê a gente chegando já, chama lá, chama outro. Daqui a pouco tem uma multidão, cara, uma multidão. Consegue atender todo mundo? Às vezes sim, às vezes não. Foi o que eu te falei. Às vezes a gente sai com uma quantidade limitada. Mas, por exemplo, nessas situações a gente já se prepara para algo maior. Pro extremo, né? Entendeu? Por exemplo, no final do ano, tem vezes que sai com marmita, tem vezes que sai sem. Sai com um lanchinho, uma água, entendeu? Às vezes sai com uma marmita pronta de comida para ele jantar. Depende, vai variando, entendeu? Mas lá a gente decide, a gente conversa, vê o que é melhor, o que vai ser mais benéfico pra eles também. Show. Cauê, pra gente terminar, cara, queria dar uma pincelada assim pra questão do Demolei. Nesse tempo todo, assim, qual que foi o maior valor assim que você presenciou, que você fala, isso fez valer a pena? Dentro do Demolei, dentro da filantropia? Dentro do Demolei foi a filantropia, foi o conhecimento e foi o envolvimento que ele me trouxe para a filantropia. O Demolei já fez muitas arrecadações que a gente participou, existem competições de filantropias, isso é uma parada bacana dentro do Demolei, tipo, tal capítulo arrecadou 1 tonelada de alimentos.
E aí, tipo, existem essas competições, você vão ganhando pontos, e aí, por exemplo, no final do ano, o capítulo ganha um videogame. E aí deixa um videogame lá pro pessoal, quando acabar a reunião, ir lá jogar um videogame. O capítulo ganha uma televisão. Então existe isso dentro do Demolei. Então, o Demolei me proporcionou isso. E a filantropia, cara, é a vivência na rua. A vivência que eu vejo das pessoas morando na rua, em que quando eu chego em casa, que eu olho lá minha televisãozinha ligada, com meu Disney Plus ligado, com a minha coberta quentinha, eu de banho tomado, banho quente tomado, com a roupa confortável, e eu olho e falo, poxa, cara, eu tenho muito. Gratidão. Eu tenho muito. Gratidão, exatamente essa palavra. Eu tenho muito. Parece que não, às vezes a gente reclama da vida, né? A gente, poxa, saiu aquele celular novo, eu não posso comprar. Saiu aquele carro novo, eu não posso comprar. Mas tem até uma parada que tem uma foto, né? E aí o cara da cadeira de rodas era o cara de bicicleta, o cara de bicicleta era o cara de moto, o cara de moto olhou o cara de carro olhou o cara com um carro melhor. É isso, as pessoas vivem assim. Não vou ser hipócrita e falar que eu não vivo. Eu vivo assim. Então, foi isso que o Demolei me trouxe um pouquinho, ó, a filantropia, no caso. A gratidão de ver que eu tenho uma condição boa, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho um teto pra morar. E foi isso que me trouxe de melhor, cara. Foi essa experiência. Então, é uma situação bem, bem legal. Quando você vive isso na pele, que você olha as pessoas, porque quando a gente passa só de relance, a gente acaba não entendendo muito bem. Mas quando você vai lá e vive isso, que você vê que as pessoas têm tão pouco e vivem tão feliz, você fala que alguma coisa de errado tá na minha vida. Que eu tô vivendo errado, é complicado. Mas é bom as pessoas viverem um pouco disso pra dar um choque de realidade. Com certeza, com certeza. Eu vou deixar aqui em algum lugar, eu vou pesquisar lá o algodão doce. Pode deixar que eu te mando, eu vou pesquisar e te mando. Tá, por favor, vou deixar na descrição do vídeo aqui. Se alguém tiver interesse do vídeo e também do áudio, porque a gente vai lançar isso daqui também como versão de áudio, então vou deixar na descrição lá, se alguém se interessar, procura lá o algodão doce. Cauê, muito obrigado, sua participação aqui, cara, sensacional, gostei muito desse bate-papo, conhecer um pouco mais do Demolei, que é do bem, né? Cara, tá na internet também, se você pesquisar aí, o pessoal que tiver curiosidade de saber ir mais a fundo na história, Supremo Conselho Demolei Brasil, você vai entender a historinha melhor lá. Se quiser eu te forneço o link também. O pessoal quiser entender mais o que é o Demolei, como funciona, a gente vai batendo papo, puxa um assunto no outro e aí acaba se perdendo um pouco. Sim. Lá tem a história da Ordem Demolei no mundo, a história da Ordem Demolei no Brasil, quem trouxe. É um assunto muito interessante. Meninos de 12 a 21 anos que tiverem interesse, podem me chamar. A gente faz sim uma avaliação antes, conversa, bate um papo com os pais, se os pais estão de acordo, porque o Demolei é um campo muito amplo. O pessoal fala que é uma religião. Não é uma religião. É um grupo. Você pode entrar lá com qualquer que seja a sua religião. A única coisa que a gente pede é que você creia em um ser superior, independente de qual seja. Show. Então, quem quiser conhecer a história, vou fornecer o link para você depois também. Por favor. Quem quiser participar aí das caravanas, dos trabalhos sociais aí, das filantropias, meu número tá aí, vou deixar com você. Você pode Posso passar disponibilizar pra galera? Claro. Excelente. Então já tá no vídeo aqui, já tá na descrição também. Vai lá. E é isso, cara. Eu agradeço o bate-papo aí, foi muito bacana. Da hora. Agradeço o espaço pra falar sobre a Ordem Demolei, falar sobre filantropia. E o que eu falo pras pessoas é transmitir um pouco desse amor pras pessoas que realmente precisam, as pessoas necessitadas, não só que estão na rua, mas que... Todo mundo precisa um pouco, né? Todo mundo precisa um pouco, mas algumas precisam um pouco mais. Sim. Então, todo mundo... Você em casa já tem esse amor do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. As pessoas na rua nem sempre têm. Eu falo por vivência na rua, né? Por isso que eu comento tanto. Não é muita, mas o pouquinho que eu vivi nesse aspecto dentro das filantropias que eu participei é muito importante, cara. Não, demorou. Cauê. Agradeço, cara. Valeu demais. Obrigadão. Tamo junto. Valeu.